Verificações básicas e conselhos para a correta instalação de um grupo de bombagem contra incêndios. O funcionamento correto de um grupo de bombagem contra incêndios e a sua longevidade depende em grande parte de como se efetua a instalação inicial. Neste vídeo iremos efetuar uma revisão das condições de instalação do grupo mais importantes, as quais devem estar asseguradas antes da assistência ao arranque. De salientar que a não observação de alguma das condições prévias configura um potencial incumprimento da norma de proteção contra incêndios, bem como a obtenção do esperado bom funcionamento do equipamento. Neste vídeo iremos usar um grupo de bombagem contra incêndios com uma execução típica, composto por duas bombas principais, uma elétrica e uma diesel. A primeira condição a verificar é a correta instalação do equipamento na sala que lhe está dedicada. O grupo de bombagem contra incêndios é fornecido de fábrica montado em bancada metálica sólida, adequada às suas dimensões e peso. Ainda assim, a bancada deve assentar-se no solo sobre uma base de cimento bem dimensionada para suportar o peso do grupo e também ser capaz de absorver as vibrações e esforços que possam ser transmitidos. Para imobilizar na sua posição, deverão ser usados parafusos de fixação adequados, não sendo necessária a aplicação de pés elásticos antivibratórios entre a bancada e o solo. Podemos observar que no nosso caso o equipamento está assente sobre outra bancada metálica e fixa esta mediante dispositivos de fixação apropriados. Quando o grupo integra um motor diesel, é especialmente importante realizar uma boa fixação da bancada devido às fortes vibrações próprias do seu funcionamento. Além disso, é aconselhável que os quadros de controle sejam deslocados para fora da bancada para evitar possíveis avarias resultantes da transmissão das referidas vibrações. Relativamente à localização, também é conveniente prever o espaço de trabalho adequado ao redor do equipamento para facilitar a realização dos trabalhos de assistência ao arranque e manutenção. Uma vez comprovado o correto assentamento do grupo, procedemos à revisão das condições da tubagem de aspiração da central, que servirá para conduzir até às bombas a água armazenada nos reservatórios de abastecimento. Se o nível de água armazenada se encontrar a uma cota inferior à do eixo de aspiração das bombas, como é o nosso caso, encontramos-nos perante uma situação de aspiração não em carga ou aspiração negativa, em cujo caso a tubagem de aspiração terá obrigatoriamente de se efetuar de forma individual para cada uma das bombas. A tubagem de aspiração deverá ser equipada com uma válvula de retenção de pé no seu ponto mais fundo. Se pelo contrário o nível de água armazenada se encontrar a uma cota superior à do eixo de aspiração das bombas, encontramos-nos perante uma situação de aspiração em carga, ou aspiração positiva, em cujo caso a tubagem de aspiração poderá ser realizada através de um coletor comum, dividindo-se no final para cada uma das bombas. Recomenda-se em ambos os casos que o traçado da tubagem de aspiração seja o mais curto e simples possível para minimizar as perdas de carga. O diâmetro da tubagem deve ser selecionado em função do caudal de sobrecarga do grupo e tendo sempre em conta as indicações da legislação em vigor. Para ligar a tubagem à bomba deve ser usado um cone redutor excêntrico para que se mantenha sempre ao mesmo nível a geratriz superior, respeitando as medidas construtivas descritas na norma. A tubagem de aspiração também deverá ter um manovacômetro com uma gama de medição adequada à altura manométrica resultante do nível de água no reservatório. As aspirações em carga também deverão ter uma válvula de seccionamento, a qual não poderá ser instalada diretamente na flange da aspiração da bomba, assim como um dispositivo de alívio de tensões. Ambos os elementos não são necessários em situações de aspiração negativa. Por último, quando temos uma situação de aspiração negativa, cada bomba principal deve dispor de um sistema independente de ferragem automático que mantenha a bomba e a tubagem de aspiração permanentemente cheias de água. Neste ponto também aconselhamos que tanto as tubagens de aspiração como as de compressão ligadas à rede de combate a incêndios sejam bem suportadas para evitar que, pelo seu peso ou movimento, possam transmitir esforços prejudiciais ao equipamento. Uma vez que temos assegurado o fornecimento de água, vamos comprovar a correta alimentação de energia elétrica aos quadros de controle das bombas da central. Há que indicar para este fim se devem respeitar todas as especificações mencionadas na norma contra incêndios quanto à sua composição e dimensionamento. No caso das bombas principais com motor elétrico, a alimentação ao quadro de arranque deve ser exclusiva para o grupo de bombagem contra incêndios e independente de qualquer outra ligação. O quadro de alimentação da instalação deverá ter em conta o consumo elétrico máximo que possa ocorrer, especialmente durante o arranque do motor em função da sua potência e sistema de arranque.
A norma não permite proteção térmica ou similar contra sobrecargas, devendo a mesma ser preferencialmente magnética. No caso das bombas principais com motores diesel, deverá ser assegurado que a alimentação elétrica ao quadro de controle permita que os carregadores de baterias estejam permanentemente ligados. Também deveremos comprovar que as baterias fornecidas com o grupo estejam ligadas e em plena carga, especialmente quando tenha decorrido um tempo considerável entre o fornecimento do grupo e a sua colocação em serviço. Em ambos os tipos de motor e antes de qualquer utilização dos quadros de controle, devemos assegurar-nos que a tensão que os alimenta seja a correta. O seguinte ponto a verificar é o alinhamento correto entre os veios da bomba e do motor. Devido às movimentações no transporte, manipulação na instalação e ligação com as tubagens de aspiração e compressão, o alinhamento pode sofrer alterações significativas. Devemos, por isso, proceder à sua verificação e correção quando seja necessário ou solicitá-lo a um técnico especialista. Se for observado um desalinhamento demasiado elevado entre veios, é conveniente rever os suportes das tubagens da instalação e, em particular, os da aspiração, já que poderá ser esta a origem dos desvios, o que deverá ser corrigido. No grupo de bombagem contra incêndios existem alguns pontos pelos quais, de forma contínua ou regular, se darão fugas de água e que têm de ser encaminhados para que não se produza uma inundação na sala. Um destes pontos é a vedação do veio da bomba por meio de empenho cordado. Uma vez definido o seu aperto correto, continuará a dar-se um pequeno goteamento regular, inclusivamente quando o grupo estiver parado. Outro ponto onde existe expulsão de água são as válvulas de alívio localizadas na impulsão de cada uma das bombas principais. Estas válvulas permitem a injeção de água quando as bombas possam ter arrancado sem existir consumo na rede de incêndios. Neste caso, o caudal injetado seria o suficiente para originar uma inundação num curto espaço de tempo. Quando o grupo integra um motor diesel, existem certas particularidades a ter em conta durante a sua instalação. Em primeiro lugar, devemos assegurar-nos que o depósito de combustível fornecido com o grupo esteja localizado a um nível superior ao da bomba de combustível do motor, para que esta se mantenha sempre em carga. Por este facto, deve-se ter especial atenção quando o grupo seja instalado numa plataforma elevada, na qual não possa também se instalar o depósito de combustível. Também é importante identificar corretamente a ligação da mangueira de saída de combustível e a de retorno de combustível sobrante de combustão. Tal como em todos os motores de combustão, devemos neste também verificar o correto nível dos diversos líquidos, como é o de óleo e o do líquido refrigerante quando seja o caso. Nunca se deverá efetuar o arranque do motor antes de verificar e corrigir os referidos níveis. Quando o sistema de refrigeração é do tipo água-água com abastecimento externo a partir da bomba, o retorno de água que sai do permutador de calor deve ser encaminhado de forma adequada e de preferência de volta para o reservatório de abastecimento. Em caso de aspiração positiva, recomenda-se conduzi-lo de volta ao reservatório com a descarga na sua parte superior para que o fluxo de água cesse por si mesmo pelo efeito de vasos comunicantes. Se a descarga se realizar a um nível inferior ao da reserva de água, será necessário utilizar uma eletroválvula que tenha o fluxo de água quando o motor esteja parado. No caso de aspiração negativa, como é o nosso caso, o retorno de água pode ser feito diretamente na reserva de água ou uma caleira, tendo a precaução de elevar a tubagem acima do nível do depósito de ferragem para evitar que este descarregue por gravidade. Por último, devemos assegurar-nos que os fumos de escape do motor sejam devidamente conduzidos até ao exterior da sala onde se encontra o grupo de bombagem contra incêndios. O motor deve ser conectado ao silenciador por meio de um elemento flexível para evitar danos na instalação por transmissão de vibrações. Para evitar problemas de rendimento do motor, a tubagem de encaminhamento dos fumos de escape para o exterior deverá ser dimensionada em função do caudal de fumos expulsados, bem como da distância percorrida. Se o traçado for simples e curto, a tubagem poderá manter o mesmo diâmetro que os acessórios fornecidos pelo fabricante. Por último, iremos comprovar a correta instalação do circuito de provas. Começará com uma válvula de seccionamento, seguido de um caudalímetro e uma válvula de regulação. Quando um grupo tem mais do que uma bomba, o caudalímetro e a válvula de regulação podem ser comum a todas as bombas. O diâmetro da tubagem de provas será o suficiente para que a velocidade do fluido não supere os 4 metros por segundo no ponto nominal.
Para obter uma leitura precisa, o caudalímetro deverá ser instalado, respeitando sempre o posicionamento e as medidas especificadas pelo fabricante. Uma vez terminadas todas estas operações, o equipamento estaria preparado para a sua assistência ao arranque.